CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Está aqui conosco na redação da CBN o senador da República, Nelsinho Trade, do PSD. Senador, obrigado por atender o convite mais uma vez, vir aqui falar com o ouvinte CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio Neto, é um prazer estar aqui. Bom dia, Valdir Nunes, bom dia, Luiz Vilela, bom dia, o Paulo Barbosa. Em nome de vocês, queria saudar toda a direção da CBN. Senador Nelsinho, a semana foi movimentadíssima lá em Brasília e hoje, especialmente, eu quero começar falando da mobilização que está acontecendo hoje em todo o país, especialmente aqui em Campo Grande. Amanhã foi um caos, ônibus não circulando, agora de manhã cedo, neste momento ali na Praça do Rádio, uma grande mobilização de trabalhadores, um movimento organizado por sindicatos contra a reforma da Previdência. Eu queria que o senhor avaliasse como é que está essa situação. Essas mobilizações todas, elas vão alterar, contribuir para mudar alguma coisa, ou elas são importantes porque nós vivemos num país democrático e isso é perfeitamente possível? É verdade, a gente entende que essas manifestações fazem parte de todo esse processo. Nenhum país do mundo que votou reforma da Previdência a fez de uma forma tranquila, sem turbulências. Existem grupos que reivindicam determinadas situações, outros situações diferentes, questão da idade mínima, a questão do tempo de contribuição. Então, esse movimento faz parte de todo esse processo. Se vai alterar alguma coisa ou não, é algo que nós vamos ter que deixar para ver mais para frente. Agora, que o processo democrático tem como um dos seus ingredientes esses movimentos, com certeza isso tem. Tá, senadora, a gente está falando de reforma da Previdência. Isso por si só é motivo já para a gente celebrar a retomada da economia, a geração de novos empregos, ou o senhor acredita que ainda não? Eis a questão. Eu torço para que sim, porque está se vinculando tudo à aprovação dessa reforma. Pois é. E na minha avaliação, com a experiência que eu tenho de executivo, de ter sido legislativo também, não vai ter um resultado de pronto. Ele vai ser um resultado a médio e longo prazo. Para isso, tem uma agenda econômica circulando que o senhor tem conhecimento por parte do governo? Porque a partir do momento que você torna viável as contas públicas, onde gera uma estabilidade, uma harmonia política para atrair investidores, a partir do momento que eles passam a vir, eles vão começar a empreender no Brasil. E começar a empreender não é da noite para o dia. Ele tem que ver o negócio que ele vai empreender, ele vai ter que ver o local que ele vai empreender, ele vai ter que fazer os projetos. A economia tem que estar também favorável. Tem que estar favorável. Paralelo a essa questão da reforma da Previdência, há que se ter também a reforma tributária, onde essa quantidade de impostos que a gente observa, que existem em vários produtos, em várias atividades da economia, precisa ser revista, precisa ser enxugada, justamente para estimular aquele que quer empreender, gerar emprego, renda e movimento econômico. Bom, é claro que a gente sempre fala e tem um desejo que tudo aconteça muito rapidamente, mas não é assim e a gente sabe que no meio do caminho tem um montão de pedra. Por falar em meio do caminho, essa semana conversas vazaram entre Sérgio Moro e o procurador Dallagnol. Como é que está esse clima lá no Senado, senador? Foi realmente o assunto da semana. E a gente escuta que pode ter mais coisa, que são vazamentos que vão acontecer de forma periódicas. Qual a intenção disso? É uma pergunta. É atrapalhar o andamento da reforma da Previdência, que sempre quando ela vem, acontece alguma coisa. Da outra vez foi aquele escândalo da JBS. Isso. Agora é essa questão. O juiz Sérgio Moro, o ministro, ele vai no, o senhor vai no Senado. Conversar com ele na próxima semana. Sou amigo dele, o considero, entendo da sua seriedade, sei que é uma pessoa que é um ícone dentro da nossa sociedade. Além disso tudo, o respeito, mas ainda não tive a oportunidade de ouvir ele, porque eu sempre pondero, eu não costumo julgar ninguém sem ouvir a outra parte.
Então eu preciso ouvi-lo para poder ver como que foi todos esses desdobramentos que estão induzindo a achar que ele agiu de forma errada ou não. Então, eu quero ter o meu juízo olhando no olho dele e conversando com ele. Senador Nelsinho Trade, a gente viu um começo de mandato do presidente Jair Bolsonaro um pouco tumultuado, bastante cheio de problemas ali, família e gurus e etc. Eu queria que o senhor dissesse para o ouvinte da CBN, o senhor que está lá diariamente atuando, é um senador de Mato Grosso do Sul, um representante nosso, como é que está o clima hoje, a governabilidade, a harmonia política em Brasília, senador? Está melhorando, não está? Está complicado ainda? Otávio, existe uma boa vontade. Por parte do governo? Por parte dos parlamentares. Dos parlamentares. Existe. Sabe aquela tolerância, aquela paciência que normalmente a sociedade e o Congresso, os legisladores têm para quem está começando? Não, o cara está começando, vamos ver como que vai ser. Essas escorregadas é assim mesmo para quem está começando. A gente sente uma boa vontade. Até para o lado da oposição. Ontem mesmo, eu conversando com o Jacques Wagner, que é do PT, foi governador da Bahia, ele falou para mim, falou, Nelsinho, eu sou cobrado no meu estado, por que eu não estou fazendo oposição? Mas eu não vou querer tocar fogo nessa história, eu quero mesmo que o Brasil vá para frente. Então, o senhor vai tocar fogo? O senhor é favorável à reforma? O senhor é contrário à reforma? O senhor tem algum ponto a mudar? Qual é o posicionamento do senador Nelsinho Trade em relação à reforma da Previdência? Bom, primeiro que eu sou Botafogo. E com muito orgulho. Mas eu sou a favor de uma agenda positiva para o Brasil. Tá. Eu sempre fui uma pessoa conciliadora. Essa minha marca na minha personalidade tem me feito, vamos dizer assim, ocupar posições de destaque lá no cenário do Senado. Tá. Porque lá é uma casa conciliadora. Quem tem esse perfil navega muito bem lá dentro. Então, eu entendo que é o momento de nós darmos ao governo e ao Brasil as condições para que a gente possa virar essa página e andar para frente. Se o senhor tiver que dar um conselho agora para quem está ouvindo o senhor na CBN com relação à reforma, ela é positiva para o trabalhador? Ela, como a gente ouve falar muito da oposição, ela é extremamente ruim para o trabalhador, senador? Não, ela é positiva para o Brasil. Para o Brasil. Que precisa ser feito alguma coisa para equacionar isso, precisa. Por quê? Se não fizer, o que vai correr o risco? Vai correr o risco de não se ter mais recursos para pagar nem o aposentado. Muita gente contesta isso. Isso é incontestável? É incontestável, os números estão lá, a matemática é exata. Tá. Então, a gente tem que pôr uma coisa na cabeça. É melhor, muitas vezes, dar um passo para trás e andar 100 quilômetros para frente. É o momento de todo mundo dar as mãos e avançar nessa questão. O Brasil precisa disso. Bom, são 9h29, eu estou conversando aqui com o senador da República, Nelsinho Trade, que também, senador, o senhor já fez umas viagens internacionais com o presidente da República. O presidente da República é uma figura bastante emblemática, o país está conhecendo um pouquinho ele agora. Nessas viagens que o senhor fez com o Bolsonaro, ele está animado? Ele está otimista? Como é que está? Olha, o presidente Bolsonaro é uma pessoa extremamente simples, uma pessoa humilde, uma pessoa que tem posições fortes, ele tem a personalidade forte e governa de acordo com a sua convicção. Porque quando você elege alguém, você está pondo para administrar o executivo a pessoa com todas as suas características. Sim. Com a sua personalidade, com o seu símbolo militar. Ele não mentiu muito na campanha. Não, o que ele falou que ele ia fazer, ele está fazendo. Então, isso tem dado para ele essa sobrevida, essa popularidade, porque ele realmente está cumprindo aquilo que o eleitor que votou nele queria? Exatamente. Agora, a gente tem que observar uma coisa. Você sabe o que é mais difícil numa administração? É você manter o equilíbrio das forças. Esse é o segredo para a coisa navegar e ir bem. Ou seja, você tem que ter um equilíbrio de relacionamento com as forças da imprensa, com o Congresso, com os seus colaboradores. Quando você vê esses abalos, cai um, entra outro, caiu um, né? Isso não é bom. Isso não é um bom sinal. Para você atingir isso, não é fácil. Porque você tem que ceder naquilo que você pensa, naquilo que você acha que poderia ter sido um assessor, e ele acaba não correspondendo, porque
toda vez que você tem um abalo desse, retrocede tudo aquilo que estava sendo encaminhado. Ou seja, o general Santos Cruz estava numa pasta comandando emendas, comandando... Importantíssima a relação política. A relação política. Saiu, entrou outro. Você nunca apertou a mão do cara, nunca viu ele de perto. Então vai começar tudo de novo. É um complicador. É isso aí. O equilíbrio é tudo na vida. Mas os filhos e o Olavo já não estão mais interferindo muito, né? Eu penso que, a partir do momento que eles assim o fizeram e não deu certo... Mudar a estratégia, né? Vamos mudar, porque não adianta seguir. Agora, uma coisa eu preciso falar, que eu tenho que dar esse testemunho, porque eu sou amigo do senador Flávio Bolsonaro, que é o filho mais velho. Pensa numa pessoa sensata, equilibrada, tranquila, apesar do turbilhão que está vivendo. Conciliador, é uma pessoa que está sempre pronta para poder te atender, te socorrer, totalmente diferente do que falam dos outros meninos, que eu não conheço. Tá. Esse eu posso falar para você, porque eu estou todos os dias com ele. Bom, são 9h32, a gente vai para o Repórter CBN. Na sequência, vamos falar de política mais local, aqui de Campo Grande, e estadual, com o senador Nelsinho Trade. 9h32. Otávio Neto. Eu volto a conversar com o senador da República, Nelsinho Trade. Senador, o senhor foi deputado estadual, foi vereador, foi prefeito de Campo Grande, conhece bem a gestão pública do Executivo. E tem uma proposta lá no Senado agora, tramitando, para diminuir a tarifa do transporte coletivo. Como é que funciona isso? Bom, a gente foi o autor desse requerimento de uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura. Já tivemos 2 reuniões na Confederação Nacional dos Transportes, onde foi apresentada uma proposta de envolvimento do Executivo federal, estadual e municipal para a criação de um fundo a fim de organizar um barateamento do custo da passagem do transporte coletivo no Brasil todo. Um subsídio público. Exato. Tá. Porque o que está se observando? Ano a ano se aumenta a tarifa e o serviço nem sempre é aquele desejado. Tá. Se perde o número de passageiros em detrimento ao transporte individual, gerando caos no trânsito, gerando mais acidentes, e a gente precisa ter uma noção de que é importante dar uma atenção a essa questão para se melhorar e baratear o transporte público nas grandes cidades. Muito bem. E no dia 18 agora acontece lá no Senado uma audiência lá com relação ao acidente da Chapecoense. O senhor é que vai estar presidindo e comandando também isso aí? Eu fui procurado pela Associação das Vítimas do acidente com os jogadores da Chapecoense, com o pessoal da imprensa. A esposa daquele Mário Sérgio, comentarista, que é uma das líderes do movimento. E o que ela me passou? Eu, como presidente da Comissão de Relações Exteriores, teria, como tenho, condições de chamar as autoridades da Bolívia, da Colômbia, no sentido de fazê-los cumprir com as suas responsabilidades. Apenas o clube tem honrado com as suas obrigações. O seguro do avião não deu a mínima para os parentes, as autoridades da aviação desses países também não deu a mínima, então nós temos que chamar a responsabilidade desse pessoal. E vai ser feita uma audiência pública com a presença dos 2 sobreviventes, os jogadores, para poder rediscutir essa questão. Para a gente encerrar, amanhã o senhor será conduzido à presidência do PSD, presidência estadual do partido, já de olho nas eleições de 2020, senador. É verdade. Quando o presidente nacional, o ministro Kassab, nos designou aqui no Mato Grosso do Sul, ele nos deu uma missão. Nós teríamos até o dia 28, 26 de junho para eleger o diretório estadual. E como que a gente elege o diretório estadual? Com os diretórios municipais constituídos. Dos 79 municípios, nós fizemos 60. Esses 60 vêm para Campo Grande, onde vai ser na nossa sede a eleição do estadual, para referendar a chapa formada onde nós estamos na presidência. A partir do momento que todos os estados fecham o diretório estadual, esses estaduais vão para a nacional para eleger a nacional.
Senador Nelsinho Trade, além de Campo Grande, que muito provavelmente o PSD já trabalha aí para continuar comandando a capital, com o prefeito Marquinhos Trade, eu gostaria que o senhor dissesse, só para o ouvinte da CBN, qual cidade ou das grandes cidades o PSD já está trabalhando de olho e pretende ganhar uma eleição ou fazer o prefeito ano que vem? Bom, nós com essa regra atual, se ela não mudar, não vai mais poder ter coligação nas chapas proporcionais. Isso. Vai ter que ser chapa pura. Exatamente. Já agora, para vereador, é um problema. Imagina a eleição de deputado federal e deputado estadual. Então, qual foi também a doutrina e a diretriz que me passaram? Nós vamos ter que fomentar, estimular candidaturas majoritárias, prefeito e vice, em praticamente todos os municípios do Mato Grosso do Sul. Tá. Porque aquele que ganhar tem condições de forjar uma candidatura de algum secretário, ou para estadual ou para federal. Tá. E o que perder se credencia a disputar, porque ele sempre faz o contraponto daquele que ganhou. Então vai ser essa a linha da nossa atuação. Agora, começa a ganhar corpo dentro do Congresso uma proposta de unificação das eleições. Esse é o ponto que une a grande maioria. De que forma que vai unificar? Prorroga o mandato agora por mais 2 anos e aí unifica, faz eleições gerais de presidente da República a vereador para gerar uma economia que cada eleição você sabe que gasta para poder fazer essa eleição? Isso. Estabelece um prazo para essa eleição agora de 2 anos apenas e aí mandato único na próxima, numa eleição geral? Então, começa a ganhar corpo essa discussão, até porque ela tem que ser votada até outubro. O senhor é favorável? Eu sou favorável à unificação das eleições, sem reeleição, um mandato único de 5 anos. Nelsinho Trade, senador da República pelo Mato Grosso do Sul, falando com o convite da CBN. Senador, muito obrigado pela gentileza de falar conosco mais uma vez. Obrigado, a gente não vê o tempo passar aqui. Você é uma pessoa que sabe interagir, parabéns por esse dom. Obrigado, quero aqui cumprimentar a toda a equipe da Rádio CBN 93.7 de Campo Grande, na pessoa do Estevão Congro, e estender esse cumprimento a todos vocês que fazem dessa rádio a líder no sentido de dar a boa notícia. Jornalismo sempre. Exatamente. Obrigado, muito obrigado, viu? CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.